função de segundo grau ou função quadrática. Pessoal, é toda a função do tipo ax² mais bx mais c. Estes, a, b e c, são os chamados coeficientes. E eles desempenham um papel essencial na construção gráfica que a gente verá logo mais. Bom, a gente está vendo aí a forma tradicional da função, né? Gente, f de x, isso é o mesmo que y. Daqui a pouco a gente vai ver isso tudo no gráfico. A propósito, o gráfico de uma função do segundo grau é sempre uma parábola. Ora com concavidade voltada para cima, ora com concavidade voltada para baixo. E um detalhe, essa parábola sempre será simétrica em relação a um eixo vertical, o qual passa exatamente pelo vértice da parábola. Olha ali. Dá uma olhadinha nesse exemplo aí, tá? f de x igual a x² menos 2x menos 8. Pergunto, quem é que são os coeficientes aí? Vamos lá, a é o coeficiente ali do x², vale 1. b é o coeficiente do x, vale menos 2. E c é o termo independente, que vale menos 8. Vamos carinhosamente chamá-lo aí de TI, termo independente. Bom, aqui tu já deve estar pensando na fórmula de Bhaskara, né? Vamos relembrá-la aqui, olha só. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Lembrando aí que o delta, o discriminante, vale b² menos 4ac. Bom, para que essa Bhaskara vai servir, pessoal? Vai servir para a gente encontrar as raízes, porque qual é a definição de raiz aqui no mundo das funções? Raízes são os valores de x que anulam a função. Registra aí. Então, se a gente precisa encontrar a raiz, o que a gente faz? Simplesmente iguala a função a zero. Nesse exemplo, x² menos 2x menos 8, a gente vai igualar a zero, ou seja, troca aquele f de x ou y por zero. Aí tu acha as raízes. Aplicando Bhaskara, aqui a gente vai encontrar o menos 2 e o 4 como raízes da função. Então, nesse momento, a gente já tem dois pares ordenados. Ó, pessoal, menos 2 é um valor de x que torna o y zero. 4 é um valor de x que torna também o y igual a zero. Ou seja, na hora de montar o gráfico, logo a seguir, a gente já tem com certeza esses dois pares ordenados aí pertencentes ao gráfico dessa parábola. E sobre as raízes da função aqui, pessoal, lembrando que muitas vezes a gente consegue usar aquela técnica da soma e produto das raízes para encontrá-las, né? Não necessitando aí passar por Bhaskara, na maioria dos casos. Então vamos lembrar das fórmulas aqui da soma e produto das raízes. Olha aí na tela, aí estão elas. Soma das raízes, menos b sobre a, e o produto das raízes, c sobre a, ou termo independente sobre a. Vou deixar no cardzinho aqui um vídeo aí sobre as técnicas para se usar essas fórmulas aí no intuito de encontrar as raízes da equação do segundo grau. E agora vamos revisitar aí a famosa forma fatorada. Pessoal, essa peça aqui vai ser chave para que a gente construa a lei de uma função do segundo grau, a partir de um gráfico, a partir de alguns dados aí recebidos. Então, quer montar a lei? Forma fatorada é uma baita ferramenta. Olha aqui, toda função do segundo grau, ax² mais bx mais c, pode ser escrita da seguinte forma. F de x igual a que multiplica x menos uma raiz que multiplica x menos a outra raiz. Faltou o a aqui na frente, lembrando que este a é o coeficiente ali do x². Então, pessoal, forma fatorada é exatamente isso aqui, ó. Toda função do segundo grau pode ser escrita dessa maneira aí, onde x1 e x2 são naturalmente aí as raízes dessa função. Então, é pegar o coeficiente dominante ali, o coeficiente do x², o a, e jogar ali nos parênteses as duas raízes. Olha só no exemplo aí como é que fica. O coeficiente dominante, o a, era 1, né? Tá lá em cima, tô lá no exemplo, ó. As raízes, a gente encontrou elas ali, ó. Uma delas é menos 2 e a outra é 4. Então, repare o que acontece. Na hora de montar os fatores aqui, ó, as raízes ficam aí com sinais contrários. Simples assim. O coeficiente dominante aqui é 1, né? Não precisa, obviamente, desenhar ele aí nesse caso. E claro que se a gente pegar essa função aí que está na forma fatorada e fizer aqui proceder com a distributiva, a gente vai o quê?
vai voltar à forma clássica que tínhamos lá no início da questão. E reparem o seguinte, quando a gente recebe uma forma fatorada, ou quando a gente tem a forma fatorada, é muito fácil de ver os valores de x que anulam a função, ou seja, de enxergar as raízes. Porque olha aqui, ó, não é verdade que se a gente colocar menos 2 no lugar do x, vai tornar isso aqui tudo zero? Pensa um pouco em cima. Olha para cá, para esse fator aqui, se a gente colocar 4 no lugar do x, não vai acabar zerando tudo? Claro, esse 4 está entrando no lugar do x, então ele tem que entrar nessas duas posições, né? Mas aqui nesse fator vocês já estão vendo que surge o zero aí, ou seja, o número 4 zerou a função. Logo, o 4 é raiz. Olha esse exemplo de forma fatorada aí, ó. Reparem aqui, 3 vezes x, esse 3x vai multiplicar aqui. Isso fica 3x² com certeza, né? Então o coeficiente dominante a gente já está enxergando ali o 3. Quem é o termo independente? Olha, o 3 multiplica o menos 5, vai dar menos 15, que vai acabar multiplicando aquele 2, vai ficar menos 30. Então, se a gente fizer a distributiva, claro, vai ter uma galera aqui no meio para organizar, né? Mas o primeiro elemento aqui, ó, com o coeficiente dominante 3, a gente já está enxergando. E o termo independente a gente também já enxerga lá, ó. Simplesmente fazendo essa jogadinha aí da propriedade distributiva, né? Essas peças da ponta aí, pessoal, são importantes para o gráfico. Mais adiante a gente vai ver isso. E as raízes também, né? Olha só, mas elas são bem fáceis de se localizar. Reparem aqui, qual é o número que tu vai colocar no x para transformar todo mundo em zero aí? Naturalmente 5, né? Qual é o outro número que tu coloca no lugar do x para zerar? Olha para esse cara aqui. É só colocar menos 2 ali, né? Pronto. Aí tu já encontrou as raízes, só batendo o olho aí na forma fatorada. É isso aí, pessoal. A introdução tá dada. No próximo vídeo aí a gente vai verificar como montar o gráfico, como enxergar essa parábola aí no plano cartesiano. Valeu, até logo mais!